Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui gravando esse vídeo para deixar uma mensagem de Deus para a tua vida. O Senhor me incomodou por essa noite a deixar uma palavra que se encontra no Evangelho escrito por João, seu capítulo de número 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados, por esses dias que enfrentamos em nosso país e no mundo, estamos observando algumas situações que vêm ocorrendo no meio de nós, no meio do povo evangélico, no meio do povo que crê em Cristo Jesus como ressurreto. E a gente vem percebendo algumas situações que vêm surgindo, a qual pessoas têm se aproveitado. E a grande pergunta que eu faço para mim e faço para você é o seguinte: será que nós conhecemos de fato a verdade? Será que de fato nós conhecemos a palavra de Deus? Porque quem conhece a palavra do Senhor, ele tem certeza de que tudo o que está acontecendo e que irá ainda acontecer é só cumprimento da palavra do Senhor. Nós sabemos que tudo isso tenha sido predito pelo nosso Cristo, que iria acontecer, mas a gente percebe várias pessoas se aproveitando da situação para sair entregando profecias essas duvidosas, que você não sabe a veracidade delas, mas eu prefiro, como leitor da Bíblia, em ficar com a profecia verdadeira, que é a palavra. Por muitos anos, a gente seguiu dentro da igreja, servindo ao Senhor, achando que doutrina era modo de se vestir, modo de se, modo de se educar, modo de se comportar. E a gente percebe que a gente viveu um período da igreja a qual nós não sabíamos distinguir o que era doutrina, o que era usos e costumes, e não sabíamos o que era também dogmas. E por muitas das vezes a gente defende dogmas humanos como se fossem doutrinas bíblicas, sendo que não são. Nós vemos que a doutrina verdadeira está escrita em 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo 10, quando Paulo está escrevendo para o seu filho na fé, chamado Timóteo, onde ele diz que se Timóteo tinha observado a doutrina que ele pregava, modo de viver, procedimento, fé, temperança. Então, quando a gente observa na palavra de Deus, a gente percebe que doutrina é um estilo de vida. Viver a doutrina da palavra de Deus é um estilo de vida. E quem vai lhe conduzir de forma certa é a palavra de Deus. A pergunta que eu faço é: será que conhecemos a verdade? A cada dia que passa, nossos cultos se tornam cultos místicos. A gente critica terreiros de macumba, porque lá eles fazem trabalho para destruir vidas. Mas a gente acredita em hinos que fala que a nossa vitória vai ter sabor de mel, e quem não viu nós na bênção vai ter que ver nós. Quem não viu nós na bênção vai ter que ver. Quem não viu nós na prova vai ter que ver nós na bênção. Ou seja, hinos que insinua uma ira, uma briga social, uma briga religiosa entre irmãos, aonde eu vou estar por cima e meu irmão vai estar por baixo. Aonde, na verdade, a base do evangelho é o amor. A gente critica a Igreja Católica Apostólica Romana pelos seus ídolos que eles têm nas suas igrejas, colocado lá nas suas paredes, as suas estátuas, as suas imagens. Mas a gente idolatra os nossos pregadores, a gente idolatra os nossos cantores, a gente faz deles como se fosse um ídolo na nossa vida. Nós defendemos mais a placa da igreja onde vamos do que o Cristo que é dono da igreja. A gente defende mais uma religião que está mais falida do que constituída, do que um Cristo que viveu nesta terra, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu lhe faço uma pergunta: será que nós conhecemos a palavra? Nós vemos que, no tempos em que estamos vivendo,
Pessoas acreditam em tudo que é profecia, a qual o homem, amante de si mesmo, passa para as pessoas, e ele usa o estilo e usa o título que é Deus que está mandando falar. Por hoje, recebi uma mensagem de uma irmã da igreja, de agora um áudio que está circulando nas redes sociais e no WhatsApp, a respeito de um fio de cabelo que está aparecendo nas Bíblias. E, segundo a pessoa do áudio, quem encontrar esse cabelo na Bíblia tem que pegar esse cabelo, colocar em um copo de água e ali beber da água que está aquele cabelo e também beber toda a sua família, porque se beber da água que esse cabelo estiver dentro, vai ser curado do coronavírus. Veja, pessoas que nunca leram a Bíblia, pessoas que nunca tiveram preocupação de conhecer o Deus da Bíblia, mas acredita mais em um cabelo que está dentro, segundo a pessoa, nas páginas da Bíblia, do que no próprio Deus da Bíblia. Vivemos uma geração de crentes que não tem desejo de aprender mais a palavra de Deus. Crentes que se alimentam e o que pregam e o que dizem é o que os outros falam. Crentes que se aproveitam de frases místicas, de frases de pessoas intelectuais e postam nas suas redes sociais esperando um comentário de alguma pessoa dizer que palavra forte ou que palavra tremenda ou essa palavra falou comigo. E na verdade, a verdadeira realização teria que ser essa pessoa ter a preocupação de examinar a palavra de Deus. Vivemos uma geração de crentes intolerantes, crentes que não respeitam o pensamento do outro. Ora essa, o que é ser teólogo? Teólogo nada mais é e nada mais é menos é ser um pensador. Mas nas nossas igrejas você não tem o direito de pensar diferente do outro. Você tem que pensar da forma dele. Se você pensar diferente, você é um desviado, você é um endemoniado, você não é de Deus, você é um atribulado, você não faz parte da igreja. Vivemos uma geração de crentes que não ama, crentes que pregam amor no púlpito, mas embaixo na nave da igreja não praticam amor. Vivemos a geração de crentes, de pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si próprio. Geração de crente essa, a qual constrói na terra, sonha na terra e projeta na terra. Faço uma pergunta para você, será que conhecemos a verdade? Nós vivemos em um mundo totalmente religioso. E o que mais me assusta é que aqueles que se dizem protestantes estão se tornando religiosos da mesma forma. A gente carrega amuletos espirituais em nossas vidas, como se aquilo que nós fazemos vai definir a vida espiritual que nós temos. Por exemplo, tem gente que acha que ele é muito espiritual porque ele ora 3 vezes ao dia. Ele só não consegue entender que a oração não é uma necessidade. A oração é prazer de falar com Deus. Nós temos amuletos espirituais ainda. Tem pessoas que por subir ao monte e descer monte, fazer campanha no monte, ele se acha mais espiritual do que os outros. E ele só não consegue entender que quando ele sobe ao monte, ele está indo apenas aclamar a presença do Senhor e não está indo para determinar se ele é mais espiritual do que aqueles que não sobem ao monte. E aí, quando uma pessoa dessa ainda tem uma oportunidade para pregar a palavra, essa pessoa faz questão de dizer que é pessoa de monte, que é pessoa de oração, como se os demais não orassem. A geração que nós vivemos hoje é uma geração que ainda carrega amuletos. Que amuleto é esse, pastor? Porque lê a Bíblia 2, 3 vezes ao dia, ele se acha que é mais conhecedor da palavra do que os demais irmãos. Então essa, amados, é a geração de crentes que estamos vivendo hoje. Será que de fato nós conhecemos a verdade? Será que de fato nós conhecemos a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, no texto que nós lemos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você ainda não é liberto de si mesmo, se você não é liberto ainda da sua religiosidade, se você não é liberto ainda desse socialismo a qual você está preso, você ainda não conhece a verdade. A Bíblia diz que nós somos chamados à liberdade. Nós não fomos chamados para viver aprisionado. Vivemos uma geração de crentes que não aceita mais uma correção através da palavra de Deus. Geralmente, quando nós que somos pastores repreendemos alguém por o seu erro ou pelo seu pecado cometido, geralmente, principalmente se obreiro, a pessoa sai da congregação e ele vai lá, abre o seu próprio ministério, se intitula pastor de uma igreja e ali começa um trabalho. Só que ele não esquece uma coisa,
que para chegar à posição de pastorado precisa de um preparo muito grande, porque nós vamos lidar com ovelhas, ovelhas essas que precisam ser cuidadas, zeladas, trabalhadas, educadas e ensinadas pelo Senhor. Vivemos uma geração de pastores e crentes despreparados para ocupar funções dentro da igreja. Como assim, pastor? Explico para você. Muitas pessoas ocupam a posição de dirigente da igreja, mas não sabem o que é aconselhar um casal. Muita gente se intitula pastor, mas nunca passou pelo labor do sofrimento do pastorado. Pessoas que se dizem cantor, mas não se preparam para louvar o nome do Senhor. Pessoas que se dizem pregador, mas vivem em se alimentar de mensagens do YouTube de outras pessoas, mas não têm a preocupação dele mesmo, examinar as Sagradas Escrituras e procurar nela com zelo a verdade a qual Deus quer revelar para o seu povo. Vivemos uma geração de pessoas que não tem mais preocupação em ter uma intimidade com Deus. Quanto mais passa o tempo, menos pessoas buscam a presença do Senhor. Quanto mais passa o tempo, menos pessoas estão se estreitando o seu relacionamento com Deus. Muitas pessoas pregam um Deus carrasco, um Deus que mata, um Deus que judia, um Deus que abate, um Deus que pesa a mão. Só que esquecemos uma coisa, que a centralidade do Evangelho é o amor. Porque eu e você não merecíamos essa graça a qual nos alcançou. Só estamos aqui hoje porque a graça de Deus, com seu amor infalível, alcançou as nossas vidas para que nós estivéssemos aqui. Faço uma pergunta para você. Será que nós conhecemos a verdade? Vivemos uma geração de crentes que obedece mais à sua liderança no que eles dizem ser do que a palavra de Deus. Tem que obedecer o líder, tem que obedecer o líder, tem que obedecer a pessoa que está na regência ou na direção de uma igreja ou de um campo, tem. Mas nem tudo que ele fala você precisa obedecer se não tiver a luz da palavra, se não tiver a luz das Sagradas Escrituras. Vivemos uma geração de pessoas, de homens que interpretam a Bíblia do jeito que eles querem interpretar. Pessoas que acham que a Bíblia é dele, eles acham que a palavra do Senhor é dele e na verdade não é. Quando nós lemos a palavra, precisamos entender que é simplesmente a boca de Deus falando aos nossos corações. É Deus procurando o homem para ter uma intimidade profunda. Não é para que nós sejamos mais merecedores ou não. Nós não lemos a Bíblia para se tornar pregador. Nós lemos a Bíblia porque temos a necessidade de conhecer Deus. Nós não lemos a Bíblia para trazer uma palavra poderosa para alguém. Nós lemos a Bíblia porque é necessário nos alimentar do pão diário. Será que nós de fato conhecemos a verdade? Será que de fato nós conhecemos a palavra do Senhor? Se conhecemos a palavra do Senhor, por que não estamos praticando o amor como a Bíblia ensina? A cada dia que passa, a gente percebe um esfriamento espiritual e o amor das pessoas se esfriando, assim como a igreja de Éfeso, que era uma igreja trabalhadeira, que era uma igreja que buscava com zelo a doutrina, uma igreja que perseverava na fé, mas no final da sua trajetória, ela perdeu o seu primeiro amor. E Jesus Cristo ainda aconselha a igreja de Éfeso para que ela se arrependa e olhe de onde ela caíste e pratique as primeiras obras. Será que nós não temos mudado? Por muitas das vezes, a gente acha que é o nosso Deus que tem mudado, mas o nosso Deus continua da mesma forma. Deus é Pai e Deus conhece o seu povo. Deus é Pai e conhece quem você é. E Deus nos chamou para ter um relacionamento com Ele de pai para com filho. Então eu pergunto para você, será que de fato nós conhecemos a palavra de Deus? Ou nós olhamos para a Bíblia e encontramos nela apenas aquilo que quer massagear o nosso ego? Nós precisamos entender que a palavra de Deus é uma profecia deixada pelo Senhor para que nós estivéssemos aqui nessa terra palpados por uma intimidade profunda com o Senhor. Então que nesta noite o Senhor te agracie com esta palavra. Pense, reflita, analise a palavra do Senhor. Analise a palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus liberta o homem. Se você ainda é preso nesse mundo religioso, se você é preso nesse mundo de secretismo, se você é preso neste mundo a qual o povo está preso, mais em dogmas do que doutrina da palavra, se liberte de si mesmo. Conheça a palavra de Deus. Leia mais a Bíblia. Leia mais a palavra do Senhor. Deixe de dar ouvido a esses comichões. Eu fico vendo por esses dias
pessoas que dão mais crédito a um áudio de uma pessoa que diz que está tendo uma revelação do que na própria palavra. Eu tenho visto por esses dias pessoas que dão mais valor a uma live de um cantor gospel, a uma live de um pregador famoso do que a palavra de Deus. Deus busca da sua igreja uma intimidade maior. Deus busca da sua igreja que ele venha conhecer a verdade. E você talvez esteja se perguntando, pastor, eu tenho desejo de conhecer a verdade, mas talvez não está sendo ensinado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que é que as pessoas não ensinam a Bíblia do jeito que a Bíblia é? Por que é que as pessoas não conhecem a palavra de Deus como ela é? Por que você não é ensinado como a Bíblia diz que você tem que ser ensinado? Porque todas as vezes que você conhece uma verdade, você é liberto de si mesmo e é liberto deste mundo. E tem pessoas que não querem que você seja liberto. Tem pessoas que querem que você seja uma presa fácil dele. Ele trata você, ele trata eu, ele trata outros como se fosse apenas uma moeda de troca. Então entenda uma coisa, muitas pessoas por aí, não todos, não estou generalizando, eles querem que você seja presa. Mas eu convido você, eu indico você a conhecer a verdade que vai te libertar, a verdade que é Cristo, a verdade que é o Senhor. Que esta palavra fique no teu coração, que essa palavra fique para a tua vida. Reflita, será que você conhece a verdade? Deus te abençoe, em nome de Jesus.